Olá, hoje eu vou falar de Salmo 106, que fala sobre a graça de Deus e a ingratidão de Israel. O salmo também começa dizendo: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que andam à retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. O salmo ele começa expondo que o homem deve manter em prática o ato de louvar a Deus, que o louvor deve ser continuamente prestado ao Senhor, pois Deus não se cansa de demonstrar as suas misericórdias na vida do seu povo. E esse é um favor imerecido a todos que guardam os preceitos de Deus. Imerecido, uma vez que o homem está fadado a pecar. E infelizmente, ele comete estes deslizes. E o Salmo diz: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozijem com a tua herança. Pecamos, como os nossos pais cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto, quer dizer, em terra seca. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Porém, este salmo mostra que após advertir que eles deveriam render graças e louvores ao Senhor e de que isso era uma necessidade constante na vida daquele povo, o salmista pede que Deus não deixe de olhar para o povo com os olhos de misericórdia, pois só ela tem a bondade capaz de salvar o homem de todo o mal e manter no caminho da salvação, além de suprir as suas necessidades e lhe proporcionar alegrias. É bem verdade que o homem, ele erra, e dessa forma ele acaba pecando. Mas se Deus guiar o seu povo pelas mãos, estes se arrependerão e dos seus erros e se arrependerão deles e procurarão a voltar-se e a louvar ao Senhor e a proclamar os feitos e as maravilhas que o Senhor tem para com todo o povo. E o Salmo diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhe o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão, que foram as duas pessoas que instigaram o povo a ter inveja de Moisés e de Arão. E ateou um fogo contra o seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva, ou seja, por uma imagem parecida com aquela que era verdadeira. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho.
tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedido que a sua cólera os destruísse. Porque Moisés, ele se chegou diante de Deus e colocando-se na frente do povo e pediu para que Deus acabasse com a sua vida, mas que perdoasse o pecado daquele povo, porque eles não sabiam que Moisés estava descendo com as leis que o Senhor havia instituído, os 10 mandamentos, e que aquele deveria ser o caminho a ser seguido. Moisés intercedeu por aquele povo. E o Salmo continua: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Aqui, o Salmo mostra que não se nota o salmista a começar a relatar que o povo acabou desobedecendo a advertência que o Senhor havia dado de guardar no coração e observar o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Assim, passaram cada um a traçar os seus próprios caminhos e a desobedecerem os mandamentos que Deus havia entregue e a cobiça de seus próprios corações. Desse modo, o Senhor, que respeita o livre-arbítrio do homem, ele concedeu ao povo aquilo que eles desejaram. Porém, isso lhe serviu de perdição, pois fez com que o coração do povo se abatesse. Deus tinha o melhor para eles, mas eles não souberam escolher e escolheram pecar. E com o pecado veio a atribulação, o padecimento e o perecer de muitos entre o povo. E o Salmo diz: então lhe jurou de mão erguida que o havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e o dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e cometeram sacrifícios dos ídolos mortos. Quer dizer, Baal-peor era aquele deus que era feito de bronze, é uma estátua em que na mão dele se colocava as crianças, que eram para ser mortas em sacrifícios. Assim, com tais ações, provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração para geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, porque ali Deus mandara Moisés tocar na rocha e que dela verteria a água. Mas eles tanto falaram na cabeça de Moisés, que Moisés inadvertidamente, ele bateu 2 vezes sobre a rocha, e isso fez com que a rocha ferida vertesse água, sendo que Deus mandou que apenas levantasse o seu cajado e tocasse na rocha de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Deus mandou que quando eles conquistassem uma cidade, todos deveriam ser mortos. Velhos, homens, jovens, mulheres e crianças. Ninguém deveria restar, porque se restasse, poderia contaminar os ensinamentos de Israel, que havia recebido do Senhor. Mas eles não obedeceram essa palavra, e o fato de não obedecer fez que realmente o povo se deixasse contaminar
pelos ensinamentos que alguns deles disseminava no meio do povo. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e o entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram seus inimigos, sob o cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos e, por sua iniquidade, foram abatidos. Aqui mostra que, diante da inobservância dos preceitos e mandamentos do Senhor, mandamentos que ele havia dado, que Deus trataria com mãos firmes com o povo, porque se há uma coisa que Deus não aceita, é a infidelidade cultual do homem, a corrupção na forma de adoração e as práticas abomináveis, como, por exemplo, queimar os filhos aos postes ídolos. Assim, Deus manifestou o seu juízo contra o povo, e isso fez com que muitos fossem mortos à espada, à peste, por fome, e eles fossem levados cativo para outros povos. E o Salmo diz: olhou-os contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograsse compaixão de todos os que os levaram cativo. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Aqui, no fim deste salmo, o salmista deixa claro que, mais uma vez, o Senhor se compadeceu do seu povo e os olhos de misericórdia, mesmo este povo não sendo merecedor, mas era misericórdia, uma graça inalcançada, um favor imerecido. O Senhor se lembrou da promessa, da aliança que ele já havia feito lá atrás a Abraão, de que sua descendência seria abundante, próspera e abençoada sobre a terra. Assim, quando o povo se arrependeu de seus atos e clamou ao Senhor, a ira de Deus contra os pecados do seu povo se abrandou e ele escutou o seu clamor. Esse salmo aqui, ele nos mostra que a graça de Deus, ela é muito grande. Embora a ingratidão do povo de Israel, ela também seja constante, ela vá e cesse, e ela retorne e cesse, as misericórdias do Senhor são maiores do que o pecar do povo, e o Senhor se compadece dele, e o Senhor os livra do mal quando este clama. Sendo assim, eu espero que a nossa vida esteja pautada nos ensinamentos do Senhor, porque assim nós não nos desviaremos dos caminhos que o Senhor traçou e poderemos alcançar as bênçãos e as misericórdias que Ele tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?